Então, pessoal, dando continuidade à análise dos direitos fundamentais, à análise do nosso artigo 5º da Constituição Federal, mencionar outro direito fundamental que também tem menção no caput do artigo 5º, né? Veja, menciona lá o caput, o direito de propriedade, né? O direito de liberdade, isso que nós falamos, o direito de igualdade, e que depois vem mencionado nos incisos, como esses direitos serão implementados, né? Como a liberdade de associação, liberdade de religião, a liberdade de reunião, a liberdade de locomoção, liberdade de manifestação do pensamento, tá? Então, os incisos, eles explicitam de que modo o meu direito fundamental de liberdade, mencionado no caput, ele será exercido, né? Será implementado na prática. Outro direito fundamental, então, que cumpre nos falar agora, é o direito de segurança, tá? Que também vem mencionado no caput do artigo 5º, como nós já lemos, como nós já vimos, tá? E o direito de segurança refere-se àquela tranquilidade que as pessoas devem ter para o exercício dos direitos fundamentais no seio do Estado, tá? O Estado, além de criar, ele deve reconhecer direitos, né? Ou melhor, além de criar e reconhecer direitos, o Estado ele tem o dever de proteger esses direitos, de zelar para que nós possamos exercitar esses direitos, né? Então assegurando o exercício de direitos fundamentais como o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à minha liberdade, à minha propriedade, né? Então garantindo, assegurando que eu vou exercer esses direitos fundamentais com tranquilidade, né? Então com segurança, ok? O direito de segurança, ele tem uma abrangência, segundo a doutrina do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de duas formas, né? Temos os direitos de segurança, o direito de segurança que abrange direitos subjetivos em geral e direito de segurança relativos à minha segurança pessoal, tá? O direito de segurança referente a direitos subjetivos em geral, né, para o exercício de direitos subjetivos em geral, são aqueles que trazem estabilidade, previsibilidade e redução de risco aos cidadãos, que garante aí a tranquilidade, a estabilidade para uma vida sem angústia, uma vida com segurança no seio do Estado, tá? Então, tem essa finalidade de garantir redução de riscos, né, aos cidadãos que levam ali a situações de angústias, de falta de tranquilidade, né? Então trazendo ali segurança para a vida, para o exercício de direitos em geral no seio do Estado. Tá? E aí nós teríamos, por exemplo, a previsão do direito de legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, como diz o inciso 2. Então isso traz segurança, tranquilidade para vivermos em sociedade, né? Sabemos que temos que respeitar aquilo que a lei menciona, né? Mas que aquilo que não há exigência na lei, nós temos liberdade para exercício, né, desses direitos, tá? Há também a segurança nas relações jurídicas, né, que é o que a gente vai comentar logo na sequência. Proteção para que as relações jurídicas sejam tidas como seguras, né, para que não tragam nenhum tipo de prejuízo às pessoas que mantêm relações jurídicas na vida em sociedade, tá? Então, eu comento já a respeito da segurança das relações jurídicas no próximo slide, tá, pessoal? Aprofundo um pouco mais para explicar de que modo o Estado protege, então, a segurança das relações jurídicas firmadas no seio do Estado brasileiro, né, pelos cidadãos que compõem a sociedade brasileira, ok? E a outra abrangência do meu direito de segurança, né, também está ligada ao direito de segurança, a proteção aos direitos relativos aí à minha segurança pessoal. Tá? O Estado ele tem que garantir a incolumidade, né? Ou seja, a manutenção fora de perigo das pessoas e do seu patrimônio através de medidas de prevenção, medidas de vigilância, medidas de repressão a condutas delituosas. Tá? Então, isso está lá no 144 da Constituição Federal, quando trata do direito de segurança. Né? O 144, ele trata aqui 144 da segurança pública, tá? E aí fala assim o 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ou seja, mantendo as pessoas e o patrimônio delas fora de perigo, através dos seguintes órgãos. Inciso 1.
Então essa segurança será implementada através dos seguintes órgãos criados pelo Estado para garantia desse meu direito fundamental de segurança. Os órgãos são: inciso 1, Polícia Federal; inciso 2, Polícia Rodoviária Federal; inciso 3, Polícia Ferroviária Federal; inciso 4, Polícias Civis; inciso 5, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militar. Tá? Então, através do trabalho desenvolvido pelas polícias, assim como pelo Corpo de Bombeiros, né, nos garante segurança à nossa vida, né, à nossa pessoa, bem como ao nosso patrimônio, tá? Então, isso deixa claro, né, que devem ser adotadas pelo Estado políticas públicas de segurança, né, de segurança pública, no intuito de preservar essa tal tranquilidade social, de preservar as pessoas, garantindo a tranquilidade social para exercício dos direitos fundamentais, como o direito de propriedade, como o meu direito de liberdade, tá? Então, exemplo aí, né, respeito à liberdade pessoal, inviolabilidade da minha intimidade, a inviolabilidade do meu domicílio, a inviolabilidade das minhas comunicações pessoais, né, telefônicas, telegráficas, como nós vimos. Nada mais está o Estado fazendo do que garantindo a minha tranquilidade de caráter pessoal, a minha segurança pessoal, né? Me mantendo ali fora de perigo, bem como o meu patrimônio protegido, vigiado pelo Estado, e o Estado até repreendendo possíveis práticas ali que atentem à minha liberdade pessoal, à minha intimidade, ao meu domicílio e etc. Ok? Beleza? Segundo nos fala a doutrina, um trechinho recortado do livro do José Afonso da Silva, né? Falando desse direito de segurança, ele menciona que a inviolabilidade do direito de segurança, né, não impede que ele seja considerado como um conjunto de garantias, né? Esse conjunto aparelha situações, proibições, limitações e procedimentos destinados a assegurar o exercício e o gozo de algum direito fundamental, como a minha intimidade, a minha liberdade pessoal, a minha incolumidade física e moral, ou seja, a proteção, né, a minha integridade física e moral. Também a segurança das relações jurídicas, que é o que nós vamos comentar agora, que está no inciso 36 da Constituição, está também acobertado por esse conjunto de garantias que envolve a inviolabilidade do direito à segurança, né? Assim como menciona também segurança do domicílio, a segurança das comunicações pessoais, segurança em matéria penal e processual penal, né? Garantindo lá, através da legalidade, que só se pratica crime quando definido em lei, tá? Então isso traz também segurança nestas relações jurídicas de caráter penal para todos do povo que integram o Estado, ok? Falando do direito de segurança das relações jurídicas, pessoal, isso vem mencionado no inciso 36 do artigo 5º, que traz a seguinte disposição. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Ou seja, nas relações jurídicas que se estabelecem aí em sociedade, a Constituição garante a segurança da proteção ao ato jurídico perfeito, ao instituto da coisa julgada, ou seja, a coisa julgada material, aquela matéria já decidida dentro de um processo, já decidida em última instância, né? Também se protege e dá segurança com relação àquela decisão, bem como segurança quanto ao direito adquirido, tá? E aí, explicando um pouco mais cada um desses institutos, né? Do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido. O ato jurídico perfeito seria aquele ato já realizado e já concluído, já acabado, segundo a lei vigente ao tempo em que ele se realizou. Segundo a lei vigente ao tempo que ele ocorreu, que ele se efetuou, tá? Isso então significa que, se esse ato já satisfez todos os seus requisitos formais para gerar a plenitude dos seus efeitos, tornando-se, portanto, completo e aperfeiçoado, e por isso chamado de ato jurídico perfeito, porque ele é considerado iniciado e acabado, e aperfeiçoado por completo,
né? E a Constituição, então, ela consagra o princípio da segurança jurídica justamente para preservar as situações já constituídas na vigência da lei anterior, ou seja, um ato já iniciado e já acabado, já completado, um ato jurídico perfeito segundo a lei vigente na época em que ele se efetuou. E preserva, então, garante segurança jurídica para que a lei nova que viesse a interferir num ato pretérito, né, e que já foi iniciado e acabado, que essa lei nova só não pudesse projetar os seus efeitos para atingir o ato jurídico perfeito. Ela só poderá projetar os seus efeitos para os atos que ainda se realizam para frente, para os atos que ainda não se completaram em sua plenitude, né, não são considerados perfeitos e aperfeiçoados, porque não cumpriram todas as etapas previstas em lei, né, como é a regra, tá? Vamos dar um exemplo para tentar deixar isso um pouco mais claro. Vamos imaginar um contrato firmado hoje de acordo com leis atuais, né? Vamos imaginar um contrato de locação por 30 meses, né? Como a lei de locação menciona, autoriza. E que no futuro, vamos imaginar que no ano que vem seja aprovada uma lei, uma mudança na lei de locação, dizendo que os contratos de locação eles devem se limitar ao prazo de 12 meses, tá? Esse meu contrato, ele se torna ilegal? Não. Por quê? Porque ele é um ato jurídico perfeito. Ele já se concretizou, ele já se formalizou, ele já se realizou, né? Considerado então aperfeiçoado, completo, sob a égide da lei anterior. Então ele não pode ser atingido pela nova lei a ser aprovada, pela nova lei aprovada no seio do Estado. Tá? Então, se aquele ato jurídico, o meu contrato de locação, ele já se aperfeiçoou na égide da lei anterior, na vigência da lei anterior, esse direito à proteção, à segurança jurídica quanto ao ato jurídico perfeito, o Estado me garante que aquele ato que eu já realizei e que realizei de maneira completa, cumprindo todas as etapas, né, cabíveis, previstas na lei, de que esse ato já é considerado aperfeiçoado, completado, né? Perfeito. E nesse sentido, a lei futura não poderá retroagir para atingir atos que já se completaram sobre a égide da lei anterior. Tá? Então essa proteção quanto ao chamado ato jurídico perfeito, a gente explica dessa maneira, né? De que aquele ato já realizado e já acabado na vigência da lei anterior, ele não poderá ser prejudicado por uma lei nova, por uma lei futura, né? Que só vai ter então os seus efeitos implementados para atos que não se realizaram por completo ainda na vigência da lei anterior. Okay? Ou seja, atos que não são considerados aperfeiçoados, completos, atos jurídicos perfeitos, certo? E a chamada coisa julgada. A coisa julgada, pessoal, ela é a qualidade conferida a uma sentença judicial, uma decisão judicial, contra a qual não se cabe mais recurso nenhum. Ou seja, uma decisão que transita em julgado. A decisão que transita em julgado é uma decisão considerada imutável, que não cabe mais discussão, indiscutível, tá? Então não pode mais discutir e não terá mais uma mudança com relação ao mérito, né, daquela matéria levada, posta em juízo, tá? O Instituto da Coisa Julgada, ele tem por finalidade garantir a pacificação social nos casos de conflitos de interesses, de lides que chegam ao Poder Judiciário, né? Bem como garantir um ponto final a um processo judicial. É a certeza de colocar um ponto final em definitivo àquela questão levada à justiça, posta então em juízo perante o Poder Judiciário, tá? E de que forma, então, a gente pode explicar o direito de segurança da relação jurídica processual, então, dentro de um processo judicial, quando falamos da coisa julgada, da criação do Instituto da Coisa Julgada? Significa que traz segurança jurídica a nós saber que o processo que já foi julgado em definitivo, ele não poderá ser rediscutido novamente, ele não poderá ser rediscutido ad eterno por vontade das partes.
tá? Uma vez aquela matéria já sendo julgada em definitivo, transitando em julgada aquela decisão judicial e fazendo coisa julgada com relação àquela matéria, significa que aquela matéria não poderá ser discutida novamente depois se a parte não ficar descontente por ter perdido a ação, né? Então eu entrei com uma ação, foi distribuída aqui na primeira vara judicial, da primeira vara de Votuporanga, e no final do processo eu não fiquei contente porque eu perdi a ação. E aí transitou em julgado, tem coisa julgada. Eu vou entrar novamente com uma outra ação. Quem sabe agora não cai com o juízo da terceira vara e eu saio vitorioso, tá? Isso traria intranquilidade social, porque os processos não acabariam nunca. E nunca se colocaria um ponto final àquela discussão judicial. Então, é em razão disso que se cria o Instituto da Coisa Julgada, para garantir a nós a segurança de que os processos judiciais chegarão ao fim, quando não se admitir mais recurso, quando esgotados todos os recursos cabíveis, né? Então, quando a parte já exerceu o direito de recorrer aí até a última instância e não cabendo mais recurso, aquela matéria ela estaria então acobertada pela coisa julgada. Ela seria considerada imutável, indiscutível. E isso traz segurança jurídica para nós, ou melhor, para as partes que estão em litígio, em saber que aquela matéria foi decidida e não vai ser discutida mais, tá? Então, que aquele direito, né, reconhecido ou não reconhecido na sentença, que não se discute mais essa questão. Isso é uma questão ultrapassada, tá? Então isso nós temos segurança com relação a isso, de que aquilo que está acobertado pela coisa julgada não terá mais a possibilidade de rediscussão por meio de outros recursos, tá? Existe o instituto existe a chamada ação rescisória, vocês vão estudar, é uma ação própria para rescindir a coisa julgada material, tá? Mas ela é cabível em situações específicas, como por exemplo, quando é decidida por meio de coação ao juiz, tá? Então o juiz foi coagido a dar aquela decisão. São hipóteses ali bem excepcionais, né, que caberiam ali. Esse é um exemplo delas, né? Como eu falei, vocês vão estudar em processo civil isso, para poder buscar a rescisão da coisa julgada, tá? Mas em outros casos, se não for nessas situações específicas, né, a coisa julgada ela está acobertada pela imutabilidade. Isso nos traz segurança nas relações jurídicas processuais, em saber que aquela matéria decidida em última instância não tem mais modificação, não poderá ser modificada de modo a atingir o meu direito, ok? E o chamado direito adquirido, que também faz parte de relações jurídicas que são estabelecidas pelas pessoas que vivem em sociedade. Significa aquele direito já adquirido, já incorporado também em definitivo no patrimônio jurídico do titular, tá? Significa que aquele meu direito já incorporado no meu patrimônio jurídico me garante a possibilidade de eu exercer aquele direito. E se ele não for cumprido, eu posso até mesmo buscar a via judicial para compelir a obrigar, né, ao reconhecimento do meu direito, ao reconhecimento do exercício do meu direito, tá? Então, quando ele é cumprido de maneira voluntária, não tem problema, a parte contrária, né, cumpre aquele direito, né, que eu já adquiri, que também já foi incorporado, é considerado adquirido, de modo a já estar incorporado no meu patrimônio jurídico e de eu poder exigir ele, né? Então eu posso até buscar a via judicial para fazer cumprir aquele meu direito adquirido, tá? Exemplo, né, desse instituto, dessa relação jurídica de direito adquirido, então. Vamos imaginar o direito à aposentadoria, tá? Um funcionário público que, após 30 anos de serviço, ele adquire o direito à aposentadoria, conforme a lei vigente na época, né, em que ele, em definitivo, cumpriu com todos esses anos de serviço. Tá? Então, o funcionário público ele adquire o direito à aposentadoria após os 30 anos de serviço de acordo com a lei vigente, né? Ao tempo de completar esses 30 anos. Mas ele não pode então ser prejudicado. Vamos imaginar uma nova lei, né? Uma lei posterior que vai ampliar o prazo para aquisição do direito à aposentadoria para 35, 40 anos de serviço público. Tá? Esses servidores que já completaram o prazo de 30 anos, eles teriam o direito adquirido à aposentadoria e eles não poderiam então ser prejudicados por uma lei posterior. A lei posterior também projetará os efeitos apenas para aqueles que ainda não adquiriram por completo o direito.
perfeito, também não cumpriram todas as etapas, né, desse prazo aí de 30 anos, não cumpriram os 30 anos para poder ter o direito incorporado ao seu patrimônio, o direito de aposentadoria incorporado ao patrimônio pessoal, como um direito subjetivo desse funcionário público. Tá? Então, é claro que nós temos que saber que essa questão da aposentadoria, né, existe uma lei previdenciária que diz que o funcionário ele deve dar entrada no INSS, tá, para que possa ser considerado o direito realmente adquirido. Tá? Então não é apenas cumprir os 30 anos, precisava ter entrado com o pedido de aposentadoria para ser considerado um ato jurídico perfeito. Tá? E aí não podendo então, um direito adquirido, né, pessoal? Não podendo então ser atingido por uma lei futura, né? O direito adquirido e o ato jurídico perfeito, eles estão ligados a essa ideia de cumprir todas as etapas previstas na lei anterior, para a incorporação no patrimônio da pessoa, né, ou como direito adquirido, ou para considerar aquele ato já concretizado, já realizado por completo, não tem mais etapa nenhuma a ser cumprida, e aí trazendo essa proteção, trazendo o direito de segurança nesse tipo de relação jurídica, de que a lei nova não irá retroagir de modo a afetar aquele direito que já foi adquirido por cumprimento da lei anterior, das etapas previstas em lei anterior, bem como aquele ato que já foi aperfeiçoado, concretizado por completo, que ele não pudesse então ser atingido também pela lei posterior. Tá? Então, é desse modo que a gente explica a segurança das relações jurídicas, né? Sejam essas relações jurídicas que nós estabelecemos dentro da vida social, né, como os atos jurídicos perfeitos, os direitos adquiridos, né, por força de lei, uma vez que ninguém tem direito senão em razão da lei, né, pessoal? E também com relação às relações jurídicas processuais, no que tange à proteção quanto à imutabilidade da coisa julgada, ok? Trago aí só para finalizar uma lição doutrinária, né, com relação à questão do direito adquirido, no qual Cláudio Pereira de Souza Neto, ele escreve sobre isso naquele livro Comentários à Constituição do Brasil, né, que está na bibliografia de vocês, que foi escrito por vários autores, né, e o Cláudio Pereira de Souza Neto, ele escreve esta parte que tange aqui a segurança das relações jurídicas. E ele menciona o direito adquirido como um fato aquisitivo que já se completou, mas o efeito previsto na norma ainda não se produziu. Tá? Então é um direito adquirido, incorporado aí ao patrimônio da pessoa, né? Mas que ainda não produziu o seu efeito, como no caso do direito consumado. Ele menciona a diferença do direito consumado, que é um direito que o fato aquisitivo ele já se completou e o direito já foi exercido, né? O ato jurídico perfeito, diz o autor, que é aquele apto a produzir seus efeitos, porque constituído em conformidade com a legislação então em vigor. Tá? Então, essa noção de que é o ato que já se aperfeiçoou, já está completo e que já está apto a produzir os seus efeitos, né, em conformidade com a lei de quando ele se completou, de quando ele passou a ser considerado um ato perfeito. Então, iniciado, desenvolvido e acabado, aperfeiçoado, né? Então menciona que o autor que a lei nova não pode então desconstituí-lo, tá? E é isso que a Constituição protege, traz segurança para não poder a lei nova afetar um ato jurídico já aperfeiçoado na vigência da lei anterior. A coisa julgada consiste na impossibilidade de desconstituição da decisão já transitada em julgado. Né? Segundo o autor, esses são importantes instrumentos de produção de estabilidade nas relações jurídicas, nas relações que nós, do povo, estabelecemos dentro da vida em sociedade. Ok? Beleza? Feitos esses esclarecimentos, pessoal, volto então no próximo vídeo para falar um pouco mais do artigo 5º. Até o próximo.